Você ainda lembra o que me prometeu naquela noite de chuva em São Paulo? A frase cortou o ar como um trovão. Roberto Carlos parou de respirar por alguns segundos. O restaurante inteiro parecia ter congelado. A música ambiente sumiu, o barulho dos talheres desacelerou, e o mundo ficou em câmera lenta enquanto ele girava lentamente o rosto para encarar a mulher que acabará de dizer aquilo. Ela estava ali, parada, com o mesmo olhar doce, o mesmo sorriso leve, a mesma postura tímida, tão parecida com Helena, o grande amor que havia desaparecido anos atrás, do nada, sem aviso, como se tivesse evaporado do planeta. Mas o que realmente perfurou o peito de Roberto foi a frase. Era idêntica, palavra por palavra, a última frase que Helena dissera antes de sumir da vida dele. Como? Como você sabe disso? A voz dele falhou. A mulher não hesitou. Apenas sorriu, inclinou a cabeça e respondeu com uma segurança que o deixou tonto. Você disse que voltaria para me encontrar. E eu esperei. Roberto sentiu os olhos arderem. A memória daquela cena antiga veio como um vendaval. Os dois, encharcados, abraçados sob uma marquise na Avenida Paulista. O som das buzinas misturado ao choro de Helena. A despedida dolorosa antes de ele partir para a Europa. Ele tinha prometido voltar. Mas não deu tempo. Agora, tantos anos depois, a mesma frase, dita pela mesma voz. Ou quase a mesma. O coração dele bateu mais forte. O suor frio percorreu sua nuca. Era impossível, mas ao mesmo tempo parecia tão real. Helena? Ele sussurrou, como se tivesse medo de estragar o momento. É você mesmo? Ela deu um passo à frente, e Roberto sentiu o mundo girar. A semelhança era absurda. Não era só o rosto, era o jeito de arrumar o cabelo, de mexer nos dedos quando ficava nervosa, de olhar para ele por baixo das sobrancelhas como fazia nos tempos de juventude. Sou eu, Roberto, ela disse, tocando levemente a mesa. Eu voltei. A mesa ao lado caiu em silêncio. Até o garçom ficou parado, olhando. Roberto se levantou, completamente atordoado. Isso é impossível, você sumiu por tantos anos. Eu te procurei. Eu tentei. Ele respirou fundo. O que aconteceu? Onde você esteve? Ela desviou o olhar por um segundo, como se estivesse escolhendo com cuidado cada palavra. A vida me levou para longe. Mas suas lembranças me mantiveram viva. Ela sorriu, e esse sorriso era exatamente igual ao que ele lembrava. Eu nunca esqueci nada do que vivemos. De repente, ela começou a citar detalhes que fizeram Roberto perder o chão. Aquele seu hábito de segurar a caneta entre os dentes quando ficava ansioso. O medo bobo que você tinha de pegar ônibus lotado. A cicatriz no seu pulso que só eu via porque você escondia. A forma como você me abraçava sempre pela esquerda. Cada detalhe era real. Detalhes que ninguém no mundo podia saber. Além de Helena. Meu Deus, Roberto murmurou, passando a mão no rosto. É mesmo você. Tem que ser. As mãos dele tremiam. Porque apesar de ser um ídolo mundial, campeão, conhecido por milhões, ali, naquele instante, ele parecia apenas um homem que reencontrava uma parte perdida de si mesmo. A emoção o engoliu. Ele puxou uma cadeira para ela. O restaurante voltou aos seus ruídos, mas dentro da mente de Roberto só havia a voz dela. Quando os dois se sentaram, ela segurou o copo de água com as duas mãos, exatamente como Helena fazia, e disse: Eu sei que desapareci, e sei que te feri. Mas eu precisava ficar longe. Era difícil para mim. E também, eu tinha medo de te atrapalhar. Roberto inclinou-se para a frente. Eu tentei te procurar. Conversei com sua família, seus amigos. Mas ninguém sabia de nada. É porque eu realmente sumi, ela respondeu. E não deixei rastros. A expressão dela era tão convincente que qualquer um acreditaria. Roberto respirou fundo, tentando reassimilar tudo. Ele olhou para ela com a saudade acumulada de anos. Você precisa me contar tudo. Como conseguiu viver tanto tempo sem contato? Por que reapareceu agora? Ela sorriu. Por quê? Eu senti que era a hora. Que você precisava de respostas. A conversa seguiu, leve no início, mas carregada de sentimentos antigos. Ela contava histórias do passado como se as tivesse vivido novamente. Lembrava do cheiro da rua onde moravam, do ônibus que pegaram quando ele ainda era um jovem com chute forte e sonhos impossíveis, da primeira vez em que ele falou que queria jogar fora do Brasil. Era perfeito demais. Perfeito até demais. Mas Roberto não percebia isso. Ainda não.
Ele estava mergulhado em emoções cruas, vulnerável como há muitos anos não ficava. Por um instante, ele voltou a ser o garoto tímido antes da fama, antes dos títulos, antes do chute mais poderoso do mundo. E ali, diante dele, parecia estar o amor perdido da juventude. Ele segurou as mãos dela. Helena, ele começou a falar, mas sua voz se rompeu. Ela apertou sua mão de volta, com um gesto doce e melancólico. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento, disse ela. O quanto eu imaginei como seria te reencontrar. O quanto sonhei com isso. As palavras circularam no ar como perfume antigo. Roberto sentia uma mistura de felicidade e medo. Medo de acreditar de novo. Medo de ser enganado pelo próprio coração. Mas não teve tempo para racionalizar. Ela continuou a falar, desta vez com brilho nos olhos. Você lembra do dia em que caiu e machucou o joelho jogando bola comigo? Você fingiu que não doía só para eu não ficar preocupada. Roberto sorriu. Ele se lembrava. Lembrava perfeitamente. Claro que lembro. Você me carregou até a calçada porque eu disse que não conseguia andar. Ele riu. Era drama meu, mas você acreditou. Acreditei nada. Ela riu também. Eu sabia que era drama. Mas te levei mesmo assim. Aquela lembrança derreteu um pouco do gelo que restava entre os dois. Roberto estava cada vez mais convencido. Era ela. Tinha que ser. Até que, no meio da conversa, ela mencionou outra lembrança. Você lembra daquele nosso sorvete de cocô ao pôr do sol, na frente da sorveteria do seu Gervásio? Aquilo marcou tanto. Roberto congelou. Ele piscou lentamente. A testa se franziu. Ao pôr do sol? Não. Aquilo tinha acontecido à noite, quase 22 horas. Ele lembrava perfeitamente. Era impossível esquecer, porque naquela noite ele teve que voltar correndo para casa antes do pai brigar. Mas ela continuou contando como se estivesse certa. Aquele pôr do sol foi lindo. Ela insistiu. Eu lembro até hoje das cores. Uma pontada de dúvida atravessou o peito de Roberto. Ele sorriu, um sorriso estranho, desconfortável. Mas não interrompeu. A estranheza era pequena, quase imperceptível, mas ficou ali, latejando. E quanto mais ela falava, mais ele tentava encaixar a peça que não se encaixava. Ele desviou o olhar para a janela, sentindo uma inquietação que não sabia explicar. Por enquanto, ele deixou passar. Mas aquela pequena discrepância seria a primeira rachadura na perfeita ilusão. Quando terminaram o café, ela o acompanhou até o lado de fora do restaurante. A noite estava fresca, com vento leve, igual às noites em que os dois andavam pela Vila Prudente conversando sobre o futuro. Ela se aproximou e disse: Posso te ver de novo amanhã? Roberto hesitou por uma fração de segundo. Claro, ele respondeu, tentando não demonstrar a pontada de dúvida. Claro que pode. Ela sorriu, emocionada, talvez até demais. Obrigada por me deixar voltar. E então ela o abraçou. Um abraço cálido, familiar. Talvez até perfeito demais para ser verdadeiro. Quando ela foi embora, Roberto ficou parado por alguns segundos olhando para o nada. Algo estava fora do lugar. Algo muito pequeno, mas suficiente para cutucar seu instinto. Aquela lembrança do sorvete. Aquele detalhe tão simples. Por que ela erraria aquilo? Ele suspirou, esfregando o rosto. Eu devo estar paranoico. Murmurou. Mas lá no fundo, bem escondido, uma pergunta começava a crescer. E se não for ela? Era apenas o começo. E ele ainda não sabia. Mas aquela pequena dúvida mudaria tudo. Roberto Carlos acordou cedo naquela manhã. Mas não descansado. Passará a noite inteira rolando na cama, preso entre lembranças e dúvidas que insistiam em cutucar sua mente como pequenos espinhos invisíveis. A imagem daquela mulher, tão parecida com Helena, tão intensa, tão cheia de detalhes, não saía dos seus pensamentos. Ele lembrava do sorriso dela, do jeito como mexia nos cabelos, da maneira como conhecia cada história dele. E ao mesmo tempo, aquela única lembrança contada de forma diferente, aquela pequena inconsistência, incomodava como uma pedra dentro do sapato. Pôr do sol. Ele repetiu mentalmente pela 30ª vez. Não. Aquele sorvete de cocô fora à noite. Um detalhe banal, mas para alguém que dizia ter vivido aquele momento, não fazia sentido errar. Mas Roberto se recusou a começar o dia desconfiando. Afinal, ele esperou tanto tempo para ver Helena novamente. Talvez a memória dela estivesse embaralhada. Ou talvez a dele estivesse.
Ele levantou, vestiu uma camisa simples e saiu para caminhar pela orla. O vento fresco batia em seu rosto, tentando clarear os pensamentos. Cada passo parecia ecoar a mesma pergunta. E se for mesmo ela? E se eu arruinar tudo duvidando? Mas a outra pergunta era inevitável. E se não for? Ao meio-dia, a mulher, a suposta Helena, enviou uma mensagem curta. Podemos nos encontrar? Quero te mostrar um lugar. Roberto hesitou antes de responder. O coração dizia sim. A razão pedia cautela. Mas a emoção venceu. Claro. Onde? Meia hora depois, eles se encontraram perto de uma pequena praça antiga, com bancos de madeira, árvores enormes e um coreto abandonado. Exatamente o lugar onde ele e Helena costumavam passar as tardes quando ainda ninguém imaginava que ele se tornaria um dos laterais mais famosos do mundo. Assim que a viu, Roberto sentiu novamente aquela onda de nostalgia o invadir. Ela sorriu, parecia emocionada. Não mudou quase nada, né? Ela disse, olhando o coreto. Esse lugar sempre foi o nosso refúgio. Roberto engoliu seco. Sim, era verdade. Aquele lugar tinha um valor sentimental enorme. Mas quase ninguém sabia disso. Nem mesmo seus amigos mais próximos. Você lembra? Ele murmurou. Claro que lembro. Ela respondeu prontamente. A gente sentava ali, apontou para o banco mais à direita. E você ficava treinando toques de bola com a parede do coreto. Eu dizia que você ia quebrar. Mas você ria. Roberto riu também. Era exatamente assim. De repente ela começou a narrar histórias como se estivesse folheando um álbum de fotos da vida deles. Aquele dia em que a chuva caiu de repente e a gente se escondeu debaixo da árvore maior. O dia em que você me contou que queria ser jogador mesmo sem dinheiro para chuteira. A promessa que fez aqui, quando disse que eu seria a primeira pessoa que você iria chamar caso chegasse na seleção. Cada frase dela atravessava o peito de Roberto como um suspiro quente. Eram memórias verdadeiras, íntimas, preciosas. E ele se perguntava, se não fosse a verdadeira Helena, como alguém saberia de tudo aquilo? A dúvida diminuía. O encantamento crescia. Até que ela comentou. Eu sempre adorei quando você me trazia aqueles doces de amendoim que só vendiam na feira de domingo. Roberto sorriu. Eu trazia mesmo. Toda semana. Pois é, ela continuou. Eu lembro que sempre comíamos sentados no chão, perto da banca de pastel, de madrugada. Roberto franziu a sobrancelha. Madrugada. Madrugada. Ele repetiu, cuidadosamente. Sim, ela confirmou. Você lembra, né? Roberto disfarçou, sorriu e mudou de assunto. Mas por dentro, algo começou a se contorcer. Ele nunca tinha ido à feira de madrugada. A feira funcionava só até às 16 horas. E ele e Helena sempre comiam o doce perto do horário do almoço, quando ainda havia movimento. Era a segunda pequena diferença. Novamente um detalhe simples, mas errado. Ele tentou ignorar. Mas as diferenças estavam começando a surgir como pequenas rachaduras numa parede antiga. E uma parede com rachadura sempre revela algo por trás. Eles caminharam pela praça, rindo de lembranças antigas, ou da versão das lembranças que ela trazia. E apesar dos detalhes divergentes, o clima era bom, suave, envolvente. Roberto queria acreditar. Tinha medo de perder aquilo tudo de novo. De repente, ela segurou o braço dele e disse: Quero te mostrar uma coisa. Ela o levou até um quiosque pequeno onde vendiam sucos naturais. O vendedor, um senhor calmo, sorriu para ela. Voltou. Moça. Faz tempo que não aparecia. Roberto ficou confuso. Você me reconhece? Ela perguntou ao homem. Claro. Ele respondeu. Você vinha aqui direto. Sempre pedia suco de melancia com hortelã. Roberto arregalou os olhos discretamente. Helena odiava melancia. Era a única fruta que ela nunca conseguia comer, nem em suco, nem em nada. Mas a mulher sorriu e respondeu como se fosse normal. Eu mesma. Esse suco era o meu preferido. Roberto colocou as mãos nos bolsos, tentando ocultar a reação. Era a terceira evidência. 3 pequenos erros, 3 pequenas facadas na lembrança. Mas ele ainda recusava acreditar. Enquanto ela conversava, animada, contando que aquele suco sempre a lembrava da juventude, o coração de Roberto apertou com força. Ele estava começando a perceber algo.
algo que ele não queria admitir. Mas engoliu tudo, sorriu educadamente e tomou o suco que ela pediu. O gosto doce, quase enjoativo, pareceu ainda mais estranho pelo peso emocional do momento. Depois disso, ela o levou até um pequeno brechó antigo, com roupas penduradas do lado de fora e um cheiro de tecido velho misturado com alfazema. Aqui, ela disse, lembra do casaco que comprei quando você dizia que eu parecia sentir frio até no verão? Roberto riu. Eu lembro. Você tremia até dentro do ônibus. Ela puxou uma blusa azul clara e mostrou a ele. Parecida com essa. Você que escolheu pra mim, lembra? Roberto tocou a blusa. Ele nunca tinha escolhido blusa nenhuma. Helena sempre detestou que escolhessem roupa pra ela. Era a quarta memória errada. Ainda assim, a expressão dela era tão confiante, tão segura, como se fosse verdade absoluta. Roberto respirou fundo e tentou manter a calma. O encantamento estava agora dividido com inquietação. Eles caminharam mais um pouco e acabaram sentando em um banco à beira da praça. A atmosfera estava tranquila, mas carregada ao mesmo tempo. Ela segurou a mão dele. Roberto, eu sei que você deve estar confuso. Mas tudo que eu te disse é real. Tudo que vivemos, eu nunca esqueci. Roberto a encarou profundamente. Ele queria ver Helena nos olhos dela. Queria encontrar aquela chama, aquela nuance que só o amor passado podia guardar. Mas algo faltava. Algo muito pequeno. Ou talvez muito grande. Ele respirou fundo. Me fala de novo, ele disse, suavemente, sobre aquela noite do sorvete de cocô. Ela sorriu. Ah! Aquela tarde foi tão linda. Roberto fechou os olhos por meio segundo. Ela tinha repetido o erro. Àquela altura, o coração já não conseguia mais ignorar. Mas ao invés de confrontá-la, ele disse, você não acha estranho que a gente tenha se separado por tantos anos? E mesmo assim você lembra de tudo? Ela sorriu. Quando é amor de verdade, ninguém esquece. A frase era bonita, mas soou decorada, quase ensaiada. Depois de algumas horas juntos, Roberto decidiu levá-la até um ponto de ônibus para que ela pudesse retornar para casa. No caminho, ainda trocavam sorrisos, mas a leveza do início já não estava ali. Agora havia uma camada de tensão, invisível, mas real. Quando chegaram ao ponto, ela segurou o braço dele antes de entrar no ônibus. Roberto, ela sussurrou, não desaparece de novo, por favor. Ele sentiu um aperto no peito. Eu não vou desaparecer, respondeu. Nem me deixa desaparecer. A frase soou estranha. Mas antes que ele perguntasse, ela se despediu com um beijo rápido no rosto e entrou no ônibus. Roberto ficou parado ali, olhando o ônibus ir embora pelas ruas estreitas como se estivesse perdendo parte da sua história mais uma vez. Mas desta vez, ele tinha algo mais do que saudade. Tinha suspeita. Porque agora, sozinho na calçada, sem o perfume dela, sem a voz dela misturando passado e presente, as discrepâncias começaram a se organizar na mente de Roberto como peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. O sorvete. A feira de madrugada. O suco que ela jamais beberia. A blusa que ela jamais usaria. Era como se ela soubesse tudo. E ao mesmo tempo não soubesse nada. Tudo era perfeito demais. Perfeito até demais para ser verdade. Roberto voltou para casa com passos lentos, sentindo um vazio estranho no peito. Quando entrou, sentou-se no sofá e ficou olhando para a parede, não por distração, mas por tentativa de reconstruir mentalmente cada detalhe da conversa. Ele pegou um antigo caderno onde guardava memórias do passado, inclusive algumas sobre Helena. Ali estavam escritas várias datas, lugares, frases, pequenas situações do tempo em que viveram juntos. E foi ali, repassando cada página, que ele percebeu com clareza. Os erros dela não eram erros grandes. Eram erros pequenos. Erros que alguém que ouviu as histórias poderia cometer facilmente, mas que quem viveu jamais cometeria. Ele fechou o caderno devagar. O coração pesava, mas também despertava uma força nova. Ele precisava descobrir a verdade. E precisava antes que fosse tarde demais. A imagem da mulher sorrindo, se dizendo Helena, se dizendo o grande amor perdido, voltou à mente como uma sombra bonita e perigosa. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, cobriu o rosto com as mãos e sussurrou. Quem é você, afinal? Era o fim do dia, mas apenas o começo da verdade. E Roberto não tinha ideia do que estava prestes a descobrir no próximo encontro. Roberto Carlos passou a madrugada em claro. Virou de um lado para o outro na cama,
tentando lutar contra as memórias que se embaralhavam com as suspeitas. Cada detalhe errado que ela mencionara parecia ecoar dentro da cabeça dele como uma sirene distante, repetitiva, insistente. Sorvete ao pôr do sol. Feira de madrugada. Suco de melancia. Blusa azul. Pequenas coisas. Sim, mas a vida é feita de pequenas coisas, especialmente as memórias mais profundas, aquelas que uma pessoa jamais esqueceria. Quando finalmente amanheceu, Roberto levantou-se antes mesmo do despertador tocar. Tomou um café rápido, arrumou-se e ficou sentado na sala, olhando para o celular como se o aparelho carregasse a chave para um segredo que ele ainda não estava pronto para encarar. E então, às 9h02 da manhã, a mensagem dela chegou. Nos encontramos hoje? Preciso te dizer algo. O coração dele acelerou. Era exatamente o que ele queria. E também o que ele temia. Ele respondeu. Sim. Onde? Ela enviou a localização de um café afastado do centro, um lugar discreto, quase escondido entre prédios antigos. E assim, sem avisar ninguém, sem segurança, sem amigos, Roberto saiu, usando boné e óculos escuros, tentando passar despercebido como sempre fazia quando queria andar como qualquer pessoa comum. Mas dessa vez, não era a fama que ele estava tentando controlar. Era a própria ansiedade. O café era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira, flores secas em jarros simples e um cheiro leve de café moído no ar. Roberto chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa no canto, de onde podia ver a porta. 5 minutos depois, ela entrou. E no momento em que a viu, o peito dele apertou. Ela parecia diferente. Não fisicamente, mas no olhar. Não havia o mesmo brilho animado do dia anterior. Não havia aquela confiança quase ensaiada. Havia medo. Ela caminhou lentamente até a mesa. Oi, Roberto, disse com voz baixa. Ele apenas assentiu com a cabeça. Ela se sentou. As mãos tremiam levemente. Você, está bem? Ele perguntou. Ela respirou fundo, como quem precisava de coragem para saltar de um penhasco. Não, não estou. E acho que você também não está, né? Roberto inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. Tenho algumas dúvidas, respondeu com sinceridade. Ela mordeu o lábio inferior, nervosa. Eu imaginei que teria. Na verdade, era impossível você não ter. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia pesar no ar. Então me explica, Roberto pediu. Me diz o que está acontecendo. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquele pedido doesse. Depois abriu-os novamente e fixou o olhar no dele. Um olhar cansado, derrotado. Roberto, eu não sou a Helena. A frase caiu como uma bomba. Ele não reagiu imediatamente. O cérebro dele simplesmente travou. A espera por Helena, a emoção do reencontro, o brilho nos olhos, os sorrisos, os abraços. Tudo se despedaçou em segundos. Repete, ele pediu, com a voz baixa e firme. Eu não sou ela, ela disse, agora com lágrimas escorrendo. Roberto ficou completamente imóvel. Nem piscava. Por alguns segundos, ele não era o ídolo mundial, não era o atleta lendário, não era o homem experiente. Era apenas um rapaz de 20 e poucos anos tomando um choque que o coração não estava preparado para viver de novo. Quem é você? Ele perguntou, a voz embargada. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Meu nome é Larissa. Aquela palavra soou estranha aos ouvidos dele, como se viesse de outro mundo. Eu conheci a Helena, continuou ela. Trabalhei com ela durante um tempo, numa loja pequena perto da estação de metrô. Eu era quase uma irmã mais nova para ela. Ela falava muito de você, das histórias de vocês, das memórias, da forma como você marcou a vida dela. Roberto fechou os olhos. A dor começou a se formar, quente, lenta, sufocante. E ele murmurou. O que aconteceu com ela? Larissa desviou o olhar. Eu não sei. Um dia, ela simplesmente desapareceu. Uma mudança repentina, não deixou recados. Eu tentei procurar, mas nunca mais vi. A voz dela falhou. Eu sei que você procurou também. Eu sei. Ela falava que você era o amor mais puro que já tinha vivido. Roberto apertou as mãos com força sobre a mesa. Então por que você? Ele respirou fundo. Por que você fingiu ser ela? Larissa finalmente desabou. Porque ela tremia. Eu estava perdida, Roberto. Eu trabalhava num emprego horrível, não tinha oportunidades.
não tinha portas abertas. E quando você apareceu naquela campanha social no bairro onde eu morava, eu vi uma chance. Ela respirou fundo, chorando sem conseguir controlar. Eu sabia tudo sobre vocês. Eu sabia cada história, cada detalhe, cada gesto. A Helena falava muito, muito mesmo. E um dia, eu achei que poderia me aproximar de você. Não como fã, não como desconhecida, mas como alguém que você amou. Roberto afastou o corpo para trás, como se tivesse levado um golpe. Você fez isso pela fama? Perguntou com a voz fria, ainda incrédula. Larissa balançou a cabeça desesperadamente. No começo, sim, eu queria ser vista, reconhecida. Queria mudar de vida. Queria entrar no mundo da mídia, da moda. Sei lá, qualquer coisa que me tirasse da realidade onde eu estava. E eu sabia que se chegasse perto de você, tudo mudaria. Ela enxugou os olhos de novo. Mas quando eu olhei nos seus olhos, quando você me tratou com carinho, quando me ouviu, quando acreditou em mim, eu não consegui continuar enganando. O silêncio entre eles agora era quase insuportável. Mas você continuou mesmo assim, ele disse, firme. Sim. Ela chorou mais forte. Porque quando vi que você acreditava, eu não tive coragem de destruir tudo. Eu fui covarde. Roberto passou a mão pela cabeça, respirando fundo. A decepção era tão grande que ele não sabia o que doía mais. A mentira dela ou a esperança que ele mesmo alimentou. Você brincou com os meus sentimentos. Ele disse. Sabia que eu sempre quis respostas sobre a Helena. Sempre quis entender o que aconteceu. E você se aproveitou disso. Larissa colocou as mãos no rosto e soluçou. Eu sei. Eu fui horrível. Eu não tenho desculpa. Ela ergueu o olhar novamente. Eu só queria ser alguém. Não viver invisível. Nunca mais consegui trabalho decente. Nunca tive chance. Mas isso não justifica. Eu sei. E eu queria te pedir perdão. Roberto ficou olhando para ela por longos segundos. Tentou encontrar ódio dentro de si, mas não encontrou. Tentou encontrar raiva, mas só achou tristeza. Por que me chamou aqui hoje? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Porque eu não aguento mais carregar essa mentira. Eu não consigo olhar para você e repetir as histórias como se fossem minhas. Eu não consigo ver você sorrindo acreditando que encontrou alguém que, na verdade, nunca voltou. Ela enxugou a lágrima que escorria pelo queixo. Eu não sou a Helena. E você merece saber a verdade antes de se machucar ainda mais. Roberto ficou em silêncio. Longo, pesado, quase cruel. Larissa continuou. Eu sei que não posso pedir nada. Mas, se você puder, não me odeie. Eu sei que fiz errado. Mas, no fundo, eu só queria viver um pouco da luz que você traz para a vida das pessoas. Eu cresci te vendo como ídolo. E me perdi. Roberto olhou para ela, o coração partido, mas a mente estranhamente calma. Eu não te odeio, Larissa, ele disse com sinceridade. Mas você tirou proveito da pior parte da minha história. Da minha saudade. Da minha dor. Do meu amor por alguém que marcou minha vida de forma que você nunca entenderia. Larissa baixou os olhos. Eu sei. Você me deve a verdade inteira. Ele exigiu. Como você sabia tanto sobre nós? Larissa fungou, tentando se recompor. Eu ouvi. Muito. A Helena desabafava comigo. Tudo. Cada detalhe. Ela falava de você com paixão, com saudade. Ela me contava histórias que guardava só no coração. E ela fechou os olhos, eu decorei. E depois fui preenchendo as lacunas com deduções, coisas que vi em entrevistas, conversas antigas, matérias, e quando te encontrei, usei tudo isso. Roberto sentiu o estômago revirar. Você também inventou algumas coisas, disse ele, firme. Memórias que nunca existiram. Coisas que ela nunca faria. Escolhas que ela nunca tomaria. Ela entrou em desespero. Eu sei, disse quase gritando. Eu me atrapalhei. Eu confundi. Eu tentei manter tudo, mas me perdi. Você percebeu por quê? Porque você realmente viveu aquilo. Eu só ouvi. Eu nunca senti. Roberto cerrou os punhos. Sim, aquilo era verdade. Ela jamais poderia encenar um amor que não era dela. Jamais poderia repetir emoções que não viverá. E o que você quer agora? Ele perguntou, cansado. Larissa inspirou fundo, enxugou as lágrimas e respondeu.
Nada. Eu só queria limpar a consciência. Eu não quero fama às custas da sua dor. Não quero mentir mais. Eu só queria ser honesta antes que isso fugisse do controle. E, ela hesitou, se você quiser denunciar, expor, mandar me afastar, eu aceito. Eu mereço. Roberto balançou a cabeça. Eu não vou fazer nada disso. Ela regalou os olhos, surpresa. Não? Não. Você errou. Muito. Mas está pagando agora. E eu, ele respirou fundo, não vou carregar ódio por isso. Larissa desabou novamente, desta vez em silêncio, lágrimas escorrendo sem controle. Depois de alguns segundos, Roberto disse: só me responde uma última coisa. Por que você me procurou realmente? O motivo verdadeiro, sem rodeios. Ela levantou os olhos, inchados, honestos. Por quê? Sua voz saiu trêmula. Porque eu queria ver se o homem que fez a Helena brilhar daquele jeito, realmente existia. E, ele existe. Você é tudo que ela dizia. E, um pouco mais. Roberto fechou os olhos. A dor agora era uma mistura de passado, presente, saudade e frustração. Depois de alguns instantes, levantou-se lentamente. Larissa, desejo que você encontre seu próprio caminho, sem precisar viver a vida de outra pessoa. Ela assentiu, chorando. Obrigada por não gritar comigo, por me ouvir, por não me humilhar. Eu não merecia essa calma sua, mas obrigada mesmo assim. Ele fez um gesto simples com a cabeça. Adeus, Larissa. Ela tentou sorrir. Adeus, Roberto. E espero que um dia você encontre a Helena de verdade. Roberto deu um passo atrás. Depois outro. E saiu. Cada passo parecia carregar anos inteiros de lembranças. Ele não sabia se estava indo atrás da verdade, ou fugindo da mentira. Mas uma coisa era clara como o sol de meio-dia. Ele precisava encontrar a Helena verdadeira. E agora, mais do que nunca, estava decidido. O café ficou para trás. Larissa ficou para trás. A mentira ficou para trás. E ao caminhar pela rua, com a respiração pesada e o coração apertado, Roberto murmurou para si mesmo: chega de dúvidas. Agora eu vou atrás dela. Era o fim da farsa. E o início da busca. A cidade parecia diferente naquele dia. O céu estava claro, o sol brilhava com uma luz quente e suave, mas para Roberto Carlos tudo estava envolto em um brilho estranho, como se um filtro invisível cobrisse cada rua, cada pessoa, cada sombra. Era como se o mundo tivesse mudado de lugar depois da conversa com Larissa. Não era apenas a revelação da mentira. Era o impacto do vazio que ficou. Durante anos, ele havia guardado lembranças de Helena em uma caixa emocional. Memórias de juventude, sentimentos que nunca se completaram, perguntas sem respostas. E de repente, alguém havia mexido nessa caixa, revirado tudo, bagunçado sentimentos antigos e trazido à superfície emoções que ele pensava ter enterrado para sempre. Mas agora, com a farsa exposta, com a ferida aberta, restava apenas uma decisão: procurar a verdade. Ou, mais precisamente, procurar Helena. Roberto passou a tarde toda pensando em como começar. Voltar ao bairro onde a conheceu? Tentar encontrar colegas antigos? Relembrar caminhos, lugares, ruas que eles frequentavam? A verdade é que o tempo tinha passado. Muitas coisas tinham mudado. Pessoas se mudaram, comércios fecharam, memórias foram apagadas pelo concreto e pelo passar dos anos. Mas algo dentro dele dizia: esse é o momento. Não espera mais. Por isso, no final da tarde, ele pegou o carro e dirigiu até o bairro onde viveu parte da sua juventude. Era um bairro simples, com casas antigas, ruas estreitas e árvores que balançavam levemente com o vento quente. A cada esquina, uma lembrança. A cada muro pintado, uma história que voltava. Ele estacionou perto da pracinha onde costumava brincar bola quando era garoto. E ali, olhando aquele espaço que parecia menor do que nas memórias, Roberto sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. É por aqui que começa, pensou. Ele caminhou até a casa onde Helena morava. A fachada era diferente agora. O muro havia sido pintado. A árvore que ficava na porta estava mais alta. A janela onde ela costumava ficar apoiada havia sido trocada por uma de alumínio. Mas era ali. Sem dúvida. Roberto respirou fundo e bateu palmas. Uma senhora idosa apareceu, apoiando-se no batente. Boa tarde. A senhora conhece alguém que morava aqui antes? Ele perguntou. A mulher sorriu. Ah, essa casa já teve muita gente.
Você procura quem? Uma menina chamada Helena. Morava aqui quando eu era jovem. Deve ter uns 30 e poucos anos hoje. A senhora pensou por um instante, fechando os olhos como se buscasse memórias guardadas em algum canto esquecido da mente. Helena. Helena. Ela repetiu devagar. A filha da dona Marlene, né? Aquela menininha magra, de sorriso tímido, que vivia correndo pra lá e pra cá. Essa mesmo. Roberto disse, esperançoso. A senhora sabe pra onde elas se mudaram? A idosa suspirou. Mudaram faz muito tempo. Acho que logo depois que ela terminou a escola. Se não me engano, foram para a capital. Ou para o litoral. Não lembro ao certo. A esperança dele balançou, mas não caiu. A senhora lembra de alguém que possa saber mais? Algum vizinho, talvez? A mulher esfregou o queixo, pensando. O seu Afonso. Ele morava aqui desde antes de eu nascer. Se alguém souber, é ele. Mora ali, na esquina. Roberto agradeceu e seguiu rápido pela rua, com o coração acelerado. À medida que caminhava, ele pensava em como tudo parecia destino. Um reencontro falso tinha reaberto um caminho verdadeiro. E agora? Ele estava pronto. O seu Afonso era um senhor magro, de cabelo totalmente branco e olhar vivo, sentado na varanda tomando chimarrão. Quando Roberto se aproximou, ele abriu um sorriso. Rapaz, parece até que eu tô vendo o Robertinho, disse, rindo. O menino que chutava a bola tão forte que quebrava vidro de vizinho. Roberto riu. Pois é, seu Afonso, sou eu mesmo. Nunca imaginei ver você aqui outra vez. O que te traz de volta? Roberto hesitou apenas um segundo. Estou procurando a Helena. O sorriso no rosto do idoso diminuiu um pouco, substituído por uma expressão de surpresa. A Helena. Sim, lembro dela. Menina boa. Vocês eram próximos na época, né? Roberto sorriu de lado. Éramos. Muito. E agora, eu preciso encontrá-la. Seu Afonso coçou o queixo. Ela se mudou mesmo. Saiu daqui com a mãe depois de uns problemas que tiveram com a casa. Acho que perderam o aluguel. Foram para a casa de um parente, se não estou enganado. Roberto inclinou o corpo para frente, ansioso. O senhor sabe onde? O idoso pensou longamente. Depois levantou-se lentamente e entrou em casa. Roberto esperou, nervoso, até o senhor retornar com uma pequena agenda antiga, daquelas que vão ficando amareladas com o tempo. Essa aqui era da minha esposa, disse o senhor. Ela anotava tudo sobre a vizinhança. Sabe como era? Gostava de ajudar quem precisava. Ele folheou as páginas devagar, os dedos tremendo um pouco pela idade. Até que parou em uma página. Aqui, o endereço da irmã da dona Marlene. Elas se mudaram para lá na época. Não sei se ainda estão lá, mas é um começo. Roberto pegou o papel com gratidão. Seu Afonso. Muito obrigado. De verdade. O senhor sorriu, sincero. Vai atrás, menino. O tempo não volta, mas às vezes, nos dá outra chance. Roberto apertou o papel com força no bolso. Era isso. Um fio. Uma pista. Um caminho. E ele não ia desperdiçar. 3 dias depois, Roberto estava diante de um pequeno conjunto de casas perto do litoral. O endereço o levou a um bairro simples, silencioso, com cheiro de mar no ar. Ele encontrou a casa indicada, uma porta azul clara, cortinas brancas e vasos de plantas na janela. Respirou fundo. E bateu na porta. 1 minuto. 2. Nada. Ele bateu outra vez. Finalmente, passos leves se aproximaram. A porta abriu devagar. E uma mulher saiu. Era mais velha do que ele lembrava. Os traços mais maduros, o cabelo mais curto, o olhar mais reservado. Mas havia algo. Algo que não mudará. A maneira de erguer o rosto. O jeito de olhar. A suavidade no gesto. Roberto. A mulher perguntou, surpresa. O coração dele quase parou. Helena. Ele murmurou. Ela levou a mão à boca, incrédula. Meu Deus, você realmente veio? Roberto não conseguiu responder. A emoção subiu como uma onda forte. Os anos desapareceram. O tempo não existia mais. Era como se 2 metades perdidas tivessem finalmente encontrado o caminho de volta. Eles se sentaram na pequena sala iluminada pela luz do fim da tarde. Por alguns minutos, ninguém disse nada. Apenas se olharam, como se tentassem recuperar anos de ausência em silêncio.
Até que Helena respirou fundo. Eu ouvi falar que alguém estava procurando por mim. Ela fez uma expressão leve de culpa. Mas eu não imaginava que fosse você. Eu procurei. Muito, Roberto disse com sinceridade. E quando não encontrei, achei que você tinha me esquecido. Que tinha seguido em frente. Helena sorriu triste. Eu segui, sim. Mas esquecer? Não. Nunca. Ele sentiu o peito apertar. Então por que foi embora daquele jeito? Ela olhou para baixo. Minha mãe ficou doente. A situação ficou difícil. Tive que trabalhar, mudar de cidade, assumir responsabilidades que eu não estava preparada. Eu não queria te prender à minha realidade. Você estava no começo da carreira. Eu não queria ser um peso. Roberto Carlos passou a mão no rosto. Você nunca teria sido um peso, Helena. Ela sorriu, com olhos brilhando de emoção. Eu era jovem, Roberto. Tinha medo. Medo de te atrapalhar, medo de te segurar, medo de ser a razão pela qual você desistiria de algo grande. Você tinha um futuro brilhante. E eu tinha uma vida cheia de problemas. Ele balançou a cabeça. Eu teria escolhido você. Ela desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Eu sei. Esse era o meu maior medo. Silêncio. Mas dessa vez não era desconfortável. Era cheio de coisas não ditas. De sentimentos guardados. De histórias interrompidas. Depois de alguns minutos, Helena perguntou: mas, como você me encontrou depois de tanto tempo? Roberto sorriu de lado, cansado. Aconteceu uma coisa estranha. Uma menina apareceu dizendo ser você. Helena regalou os olhos. O quê? Ela sabia tudo. Cada detalhe nosso. Cada memória. Cada gesto. Por isso, eu acreditei. Helena levou a mão ao peito. Meu Deus! Mas ela se confundiu num detalhe. E aí, tudo desabou. Ela confessou. Disse que conviveu com você e ouviu suas histórias. E que, Roberto hesitou, que você falava de mim com carinho. Helena ficou em silêncio, imóvel. Depois sorriu. Eu falava mesmo. Muito. Você foi uma das poucas coisas bonitas daquele período da minha vida. Roberto respirou fundo, emocionado. E por isso eu vim. Depois de anos, eu percebi que não podia mais deixar perguntas abertas. Nem sentimentos pela metade. Helena levantou o olhar, suave e firme. Então o que você quer saber? Roberto suspirou. Eu quero saber se ainda existe algo aqui. Ele tocou o próprio peito. Se o que ficou para trás ainda pode continuar. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois colocou a mão sobre a dele, um gesto simples, mas cheio de significado. Roberto, o tempo passou. Nós mudamos. O mundo mudou. Mas, ela apertou levemente a mão dele. Algumas conexões não se quebram. Elas apenas esperam. O coração dele disparou. Então, eu posso ficar? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Helena sorriu, o mesmo sorriso que ele lembrava da juventude. Pode. Mas agora, sem desaparecer de novo. Nem você, nem eu. Roberto riu. Um riso aliviado, emocionado, verdadeiro. Tá prometido. Ela levantou-se e abriu a janela. O vento do mar entrou suavemente, balançando as cortinas e trazendo um cheiro de esperança misturado com sal. Era o fim da busca. O fim da dor. O fim da mentira. E o começo de um novo capítulo que o tempo tentou apagar. Mas não conseguiu. Roberto aproximou-se dela, olhando o horizonte. Você sabe que isso vai virar história, né? Ele disse, sorrindo. Helena riu. Sua vida sempre vira história, Roberto. Ele balançou a cabeça, divertido. Mas dessa vez, quero que seja uma história boa. Uma história real. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Então vamos escrever juntos. E pela primeira vez em anos, Roberto sentiu paz. Uma paz que só aparece quando o coração encontra aquilo que foi feito para ele. Nos dias seguintes, Roberto e Helena conversaram sobre tudo. O passado, as conquistas, as perdas, os medos. Não havia pressa. Não havia cobrança. Havia reencontro. Havia verdade. E acima de tudo, havia o reconhecimento de que alguns sentimentos são tão profundos que nem o tempo consegue apagar. Ao deixar a casa dela no último dia antes de voltar para sua rotina, Roberto olhou para a câmera do celular e gravou uma mensagem simples, mas poderosa, para quem acompanha suas histórias.
Às vezes, o maior erro da vida não é perder alguém, é não tentar reencontrar. Se você gostou dessa história, segue o canal. Aqui a gente conta histórias reais, histórias de vida, histórias que ensinam. Porque o futebol passa, mas as lições ficam. E sorriu. Um sorriso cheio de emoção, de lembrança, de reconciliação. O tipo de sorriso que só aparece quando a verdade vence a mentira. Quando o passado encontra o presente. E quando o amor, por fim, encontra o caminho de volta.